Ele era mais do que um homem. Era um herói de ação, um ícone cultural e uma lenda das artes marciais, à beira do estrelato global. Mas por trás dos golpes rápidos como um raio e da serenidade filosófica, o que realmente matou Bruce Lee. O mundo se deleitou com a lenda oficial por décadas. Mas havia um homem nas sombras treinando ao lado do dragão durante seus últimos e frenéticos dias. O que ele testemunhou não foi um deus em seu auge, mas um corpo humano sendo levado muito além dos limites da resistência biológica. Ele viu filmagens apagadas, avisos ignorados e uma obsessão secreta que pode ter custado a vida de Bruce. Este não é um conjunto de teorias de fãs ou boatos da internet. Este é um relato em primeira mão. Depois de ouvir o que o lendário Bolo Yeung finalmente decidiu revelar sobre esses capítulos finais, você nunca mais verá Bruce Lee, seu legado ou seu trágico fim da mesma maneira. Persiste a dúvida sobre os traços de metais frequentemente associados a crimes, um sussurro de veneno que nos faz questionar se a narrativa oficial era apenas uma cortina de fumaça para algo muito mais sinistro. Bolo Yeung não era apenas mais um figurante ou um ator que por acaso cruzou o caminho de uma estrela. Esse é o mal-entendido fundamental que muitas pessoas têm sobre a relação entre esses dois titãs. Muito antes das câmeras começarem a rodar no set do mito cinematográfico que é Operação Dragão Bolo, já habitava um mundo que a maioria das pessoas apenas finge entender. Era um mundo de condicionamento físico extremo, disciplina obsessiva e corpos levados além do limite do conforto rumo ao perigo. É por isso que seu testemunho tem um peso tão imenso hoje. Bolo, nascido Yangtze, já era um fisiculturista campeão em Hong Kong quando Bruce Lee estava silenciosamente redefinindo a física da forma humana. Enquanto o público em geral via Bruce como alguém extremamente rápido e invencível, Bolo via a máquina por trás do capô. Ele via as rotinas exaustivas, o esforço imenso e o fato assustador de que Bruce nunca parava de verdade. Ele não parava depois que as filmagens terminavam, não parava depois que seus treinos formais acabavam e nem mesmo quando seu corpo implorava por descanso. Há um detalhe que a maioria dos fãs e historiadores evita mencionar. Bruce Lee não treinava como um artista marcial tradicional. Ele treinava como um homem que corria desesperadamente contra um relógio que só ele conseguia ouvir. Sua rotina era uma sequência implacável de múltiplas sessões diárias, integrando o levantamento de peso, exercícios repetitivos de golpes, treinos intensos de corrida e treinamento profundo de flexibilidade. Tudo intercalado com reflexões filosóficas noturnas rabiscadas nas margens de seus diários. Bolo comentou mais tarde que a velocidade de Bruce não era apenas impressionante. Era alarmante. Parecia antinatural, como se ele estivesse forçando seu próprio sistema nervoso a acompanhar sua ambição descomunal. No set de Operação Dragão, a intensidade atingiu o auge. Bruce repetia as cenas inúmeras vezes exigindo perfeição, mesmo quando os diretores estavam mais do que satisfeitos. Nos breves momentos de descanso, ele não descansava. Ele treinava incansavelmente. Bolo testemunhou Bruce suando excessivamente enquanto quase não bebia água, envolvido em um regime agressivo de perda de peso que o deixava esquelético para os seus próprios padrões. Este era um homem carregando o peso de toda uma cultura nas costas, travando uma guerra por representatividade em um sistema de Hollywood que o havia ignorado por anos. E na mente de Bruce, guerras não permitiam descanso. Os sinais de alerta estavam lá piscando em tempo real. Rumores começaram a circular de que Bruce havia levado seu metabolismo a um estado perigoso e instável. Havia sussurros sobre desidratação severa e a realidade assustadora de sua sensibilidade ao calor. No início de sua carreira, Bruce havia se submetido a um procedimento cirúrgico controverso para remover parcialmente suas glândulas sudoríparas sob os braços, porque era obcecado com a perfeição em sua imagem na tela e não queria manchas visíveis em suas roupas. À primeira vista, parecia uma escolha meramente estética, mas foi um golpe catastrófico para o sistema de resfriamento natural do seu corpo. Ao filmar sob as luzes impiedosas de um estúdio tropical em Hong Kong, a incapacidade de regular sua temperatura interna era uma bomba relógio. Segundo Bolo e outros do seu círculo íntimo,
Bruce descartava todas as preocupações com um sorriso carismático, afirmando que a dor era apenas temporária e que sua lendária disciplina venceria tudo. Mas o que acontece quando a disciplina se transforma em uma obsessão letal? A história não começa com uma morte súbita. Começa com um homem que se recusava a parar de correr, mesmo quando seu coração e cérebro imploravam silenciosamente por um momento de paz. E então surge o mistério das filmagens desaparecidas, a cena de luta que deveria ter sido o ápice de uma geração. Se Bruce Lee e Bolo Yeung treinaram juntos e compartilhavam um respeito mútuo tão profundo, porque o combate entre eles foi cortado da versão final do filme Relatos do Set, indicam que uma sequência de Bruce e Bolo se enfrentando foi coreografada, ensaiada e filmada. A ideia era criar o contraste definitivo, a velocidade relâmpago de Bruce contra a força bruta e intimidadora de Bolo. No entanto, na versão que o mundo viu, a filmagem desapareceu no éter. Os executivos do estúdio permaneceram em silêncio e o diretor nunca deu uma resposta clara. Alguns dizem que foi cortada para melhorar o ritmo, enquanto outros acreditam que fazia Bruce parecer vulnerável demais, humano demais. Há teorias mais sombrias de que os rolos perdidos ainda existem em coleções particulares, enterrados, porque mostravam um lado do dragão que os criadores do mito não estavam preparados para que o mundo visse. Bolo permaneceu em silêncio sobre isso por décadas, mas suas recentes declarações sugerem que Bruce sabia exatamente o que queria diante das câmeras e não perdeu tempo com nada que não servisse à lenda. As anomalias médicas das últimas semanas de Bruce Lee são impressionantes. A remoção cirúrgica de suas glândulas sudoríparas é um detalhe que ainda choca os médicos modernos. No calor sufocante de Hong Kong, combinado com diuréticos e perda extrema de peso, Bruce estava efetivamente destruindo a capacidade de seu corpo de sobreviver. Semanas antes do fim, ele já havia sofrido um colapso grave em maio de 1973. Ele sofreu inchaço cerebral e desorientação, sendo levado às pressas para o hospital, um claro sinal de alerta do edema cerebral que eventualmente o levaria à morte. Mas fiel à sua natureza, Bruce deu de ombros e voltou ao trabalho. Ele vivia no limite, tratando seu corpo como um experimento de laboratório. Havia até rumores de que ele usava métodos experimentais de condicionamento interno que o obrigavam a funcionar com o mínimo de água e comida para aguçar seu foco mental. Mas a biologia não se importa com a força de vontade de uma superestrela. O cérebro humano precisa de hidratação e sem ela o tecido começa a inchar contra o crânio. Então precisamos analisar a sombra espiritual que Bruce Lee supostamente acreditava persegui-lo, a chamada maldição de Bruce Lee. Para ele, isso não era apenas superstição. Era um medo profundamente enraizado. Sua família já havia sido atingida pela tragédia quando seu irmão mais velho morreu ainda bebê, o que levou seus pais a darem a Bruce um apelido feminino. Sai-Fon, para enganar os espíritos malignos. Bruce conversou com sua esposa Linda sobre sua crença de que não viveria além dos 33 anos. Ele morreu aos 32. O momento de sua morte, pouco depois de filmar uma cena para o filme Jogo da Morte, onde seu personagem finge a própria morte e se deita em um caixão, é profético de uma forma que arrepia. Quando se acrescenta a morte misteriosa de seu filho Brandon Lee no set de O Corvo. Anos depois, a narrativa de uma maldição familiar se torna impossível de ignorar para alguns. 2 estrelas em ascensão. 2 artistas marciais, ambos perdidos, em circunstâncias que deixaram o mundo com mais perguntas do que respostas. Há também a questão dos cadernos secretos de Bruce. Não se tratavam dos textos filosóficos e refinados que seriam posteriormente publicados como o Tao do Jeet Kune Do. Eram anotações manuscritas e brutas documentando cada repetição, cada refeição e cada oscilação emocional. Nas páginas finais, o tom mudou. A caligrafia tornou-se frenética e repetitiva. Uma frase aparecia repetidamente. Descansar é uma arma. Era como se ele estivesse tentando se convencer a diminuir o ritmo. Ou talvez estivesse deixando um grito de socorro que só o papel pudesse ouvir. Ainda mais perturbador é o fato de que várias páginas foram arrancadas desses cadernos antes que os investigadores pudessem recuperá-los. Quem as levou?
Foi o estúdio tentando proteger uma imagem ou alguém tentando enterrar um segredo. A autópsia em si contém um detalhe que nunca chegou às manchetes. O corpo de Bruce Lee foi supostamente encontrado sem nenhuma gota de água no estômago. Nenhuma única gota. Para um homem que treinava e filmava em um calor escaldante, isso é biologicamente impossível, a menos que tenha sido intencional. Estaria ele seguindo um regime secreto e seco, inspirado em antigas práticas orientais. Estaria ele ultrapassando os limites da fisiologia humana apenas para descobrir que não havia nada do outro lado. As dores de cabeça, o colapso anterior e o inchaço final do cérebro apontam para uma falha catastrófica na termorregulação. No entanto, persistem rumores de que partes do relatório médico completo foram mantidas em sigilo sob pressão das seguradoras e dos estúdios de cinema envolvidos na produção multimilionária de Operação Dragão. Nas horas que antecederam sua morte, Bruce teria recebido um telefonema misterioso que o deixou visivelmente abalado. Ele estava no apartamento da atriz Betty Ting Pei, reclamando de dor de cabeça quando recebeu a ligação. Nenhum registro oficial dessa ligação jamais foi divulgado. Alguns dizem que era seu produtor, Raymond Chow, discutindo alterações no roteiro, enquanto outros acreditam que era um sócio de um mundo que Bruce estava tentando deixar para trás. Ele estava em processo de criação de sua própria produtora, buscando total independência financeira e criativa. No competitivo mundo da indústria cinematográfica de Hong Kong, esse tipo de movimento cria inimigos poderosos. O fato de ele ter assinado um seguro de vida multimilionário apenas alguns meses antes, que incluía uma cláusula muito específica para a morte acidental em países estrangeiros, só aumenta a suspeita. Por que tanta urgência? Por que essa cláusula específica? O período após sua morte foi um turbilhão de tentativas de minimizar os danos. O funeral foi apressado. A visitação pública foi limitada e o corpo foi levado para fora do país antes que a imprensa pudesse realmente começar a investigar. A narrativa precisava ser mantida limpa para proteger o lançamento mundial de sua obra-prima. Complicações, limitações humanas e ambiguidades médicas não vendem ingressos. Lendas sim. Os funcionários do estúdio fecharam as portas e o mundo ouviu uma história simples sobre uma reação alérgica a um analgésico. Mas aqueles que estavam lá, como Bolo Yeung, viram a verdade sobre um homem cujo fogo simplesmente consumiu o corpo que o abrigava. Bruce Lee foi um homem que alcançou o impossível, mas o fez ignorando os próprios sinais de alerta que seu corpo lhe dava. Ao revermos as imagens de Dragon, vemos o ápice da conquista humana. Vemos a velocidade, a força e a graça. Mas através dos olhos de Bolo Yeung, também vemos o preço. Vemos o suor que não pôde ser derramado, a água que não foi bebida e o descanso que jamais foi tomado. A morte de Bruce Lee permanece um dos maiores mistérios da história, não porque não tenhamos as respostas, mas porque as respostas são mais humanas e mais trágicas do que estamos dispostos a admitir. Ele não foi morto por uma técnica secreta ou um assassinato encomendado por uma tríade. Ele foi morto por sua própria recusa em ser algo menos que um deus. E no fim, até mesmo um deus deve responder às leis da Terra. Os cadernos perderam suas páginas, as cenas de luta, perderam seus enquadramentos, e o homem se foi deixando-nos com uma lenda tão brilhante quanto assombrosa. O dragão pode ter deixado o mundo, mas as perguntas que ele deixou para trás continuarão a ecoar, enquanto houver pessoas que olhem para o horizonte e se perguntem o que há além do arco-íris. A revelação de Bolo Yeung serve como uma ponte entre o mito e a realidade. Ela nos lembra que as estrelas que idolatramos são feitas de carne e osso, suscetíveis às mesmas pressões e dores que qualquer outra pessoa, mas amplificadas 1000 vezes pela lente da fama. Bruce Lee era um homem que queria mudar o mundo, e ele mudou, mas queimou a própria vida como combustível para essa mudança. As cenas perdidas de Operação Dragão continuam sendo um santo graal para os fãs de artes marciais. Um fragmento perdido da história que pode conter a chave para ver o homem por trás da máscara. Até que elas venham à tona, ficamos com o testemunho daqueles que estiveram na arena com ele.
Eles contam a história de um homem que temia seus próprios limites, um homem que acreditava que se parasse por um segundo sequer, a maldição o alcançaria. No fim, talvez tenha sido exatamente o que aconteceu. O silêncio dos executivos do estúdio e o desaparecimento dos registros da última ligação telefônica sugerem uma conspiração de silêncio, um esforço coletivo para manter a engrenagem da indústria cinematográfica funcionando. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vazar pelas frestas. O estômago vazio, as glândulas sudoríparas removidas e as anotações frenéticas são peças de um quebra-cabeça que, quando reunidas, revelam um homem em meio a uma crise psicológica e física. Bruce Lee morreu no auge de sua carreira, mas essa carreira era uma fachada mantida por um esforço agonizante. Seu legado está seguro, mas o mistério de sua morte serve como um lembrete perturbador do alto preço da perfeição. Enquanto o mundo continua a celebrar seus filmes e sua filosofia, devemos também lembrar do homem que muitas vezes se viu sozinho em sua busca pela grandeza. A frase "o descanso é uma arma", extraída de seu último caderno, é talvez o epitáfio mais comovente que ele poderia ter deixado. Ele finalmente compreendeu o valor da paz, mas apenas quando já era tarde demais para conquistá-la. A jornada do dragão terminou em um pequeno apartamento em Hong Kong, longe das colinas de Hollywood que ele sonhava em conquistar, mas seu espírito permanece uma presença constante em nosso imaginário coletivo. Nós o observamos, o estudamos e nos perguntamos o que poderia ter sido se ele tivesse dado ouvidos aos avisos. Mas, por outro lado, se ele tivesse escutado, não teria sido Bruce Lee. Teria sido apenas mais um homem e o mundo jamais teria conhecido o relâmpago do dragão. As últimas palavras de Bolo Yeung sobre o assunto não foram sobre um colega de elenco, mas sobre um irmão de armas. Ele viu a luta, sentiu a intensidade e testemunhou o colapso. Ele sabe que Bruce sabia exatamente o que estava fazendo diante das câmeras, mas também sabe o preço que pagou quando as câmeras estavam desligadas. O mistério da morte de Bruce Lee não é um enigma a ser resolvido, mas uma história para ser sentida, uma história de ambição, representatividade e o preço devastador de ser um ícone. O dragão voou, mas a sombra que ele projetou permanece tão longa e profunda como sempre cobrindo o mundo das artes marciais, com um legado de velocidade e poder e um mistério trágico e duradouro que jamais será completamente desvendado. As últimas páginas de seu caderno podem ter desaparecido, mas a história de Bruce Lee está escrita no coração de todos que ousam sonhar com o impossível, mesmo que o preço seja tudo. A apólice de seguro, os advogados que desapareceram e os preparativos apressados apontam para um mundo que se movia rápido demais para o homem que o protagonizava. Bruce Lee era o sonhador que se tornou o sonho, e então descobriu que não conseguia acordar. Sua vida foi uma epopeia de 17.000 caracteres repleta de lutas e conquistas. Mas sua morte foi um sussurro silencioso e seco em um quarto abafado. Ao clicarmos no próximo vídeo e mergulharmos nos maiores mistérios da história, devemos levar conosco a constatação de que o maior mistério de todos é a vontade humana. A força que pode construir uma lenda, mas também destruir o homem que a criou. Bruce Lee foi o testemunho máximo dessa força, um homem que viveu sem limites e morreu por causa deles. O silêncio da noite de Hong Kong, em julho de 1973, permanece como a palavra final sobre o dragão. Um silêncio que fala mais alto do que qualquer chute alto ou citação filosófica. Ele se foi, mas o mistério permanece gravado para sempre na memória coletiva.